Valendo. Boa noite a todos, então, oficialmente, né? Essa conversa nossa de hoje aqui, então, marca o início de um curso chamado Pensamento Computacional na Construção de Jogos com Scratch. Bom, como é que esse curso surge? E por que nós estamos fazendo a segunda edição agora, né? Surgiu uma demanda aqui do Núcleo de Educação de Apucarana, que envolve a região do Vale do Ivaí, aqui na nossa região, e a professora Daiana, que é coordenadora da área tecnológica aqui, falou com um colega meu, o professor Bacarini, e ele me falou que existia essa demanda. Eu falei com a Sueli, que é minha orientanda de mestrado, falei, Sueli, nós estamos querendo promover um curso de pensamento computacional, e é isso que nós temos uma possibilidade interessante, porque a gente pode juntar uma necessidade de professores de educação básica com a nossa necessidade, que é produzir dados para a nossa pesquisa de mestrado. E aí, então, fui no núcleo, conversei com a professora Daiana, junto com outros colegas da coordenação regional, e nós fechamos, então, a realização do curso. Então, realizamos a primeira edição do curso com professores que eram alunos meus de graduação, ou alunos de mestrado, que tinham experiência com o Scratch, e realizamos essa primeira edição, que acabou recentemente. Como eu achei que foi interessante a produção do material, e que a discussão não é uma discussão somente resultado de montar um curso específico, uma questão de pesquisas acadêmicas, eu falei assim, quero realizar novamente uma segunda edição desse curso. E aí conversei com ex-cursistas desse curso e com os que já eram professores e ampliamos um pouco a equipe. Do mesmo modo que a gente faz no curso de GeoGebra, né? Então a gente aumentou a equipe com ex-cursistas. Então agora nós estamos em 21 professores. Eu espero que na realização da terceira, vocês que estão aqui nesse horizonte sejam convidados para integrar essa equipe. Mas lembre-se, né? São convidados quando a gente percebe, assim, aquela boa disposição de trabalhar, de se importar com o outro, né? Então, o curso de pensamento computacional, né, a construção de jogos com Scratch, é a mesma ideia do curso de GeoGebra, só que o objeto do conhecimento é outro, que é o pensamento computacional e uma questão tecnológica, que é o Scratch. E aí, então, nós fizemos uma palestra presencial sobre pensamento computacional na época da primeira edição, que eu achei que foi uma experiência muito legal lá no auditório da Unespar, e eu falei, eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa agora online para marcar o início do curso. Tá? Por quê? Porque muitos de nós ouvem falar sobre pensamento computacional, e às vezes tem uma vaga ideia do que seja isso, e eu acho que é uma expressão que reflete, que dá sentido para uma coisa que é muito interessante. E eu queria, então, discutir com vocês um pouco disso hoje. E para que isso baseasse as nossas ações durante o curso, tá bom? O curso não é um curso, tipo assim, igual o GeoGebra, mais centrado no técnico. Ele é um curso que o mote dele, a espinha dorsal dele é o pensamento computacional. E a gente vai trabalhar para executar isso, criar um movimento, construir jogos em uma tecnologia qual? O Scratch. Mas o centro do curso é o pensamento computacional, que a gente compreenda isso. O Guilherme Ferreira, que é um parceiro nosso aí, né? Que está sempre eu, o Guilherme, o Haroldo, que o Haroldo é cursista desse curso, embora é um dos coordenadores do curso de GeoGebra. Eu, o Haroldo, o Guilherme e o William, sempre discutindo essas coisas, e o Guilherme me falou uma vez assim, olha, essa expressão me deixa um pouco irritado. Eu queria que as pessoas falassem um pouco sobre pensamento computacional na prática. Então, esse é o curso para a gente discutir pensamento computacional na prática, tá bom? Eu tenho pesquisado isso e centrei as minhas pesquisas com os meus orientantes de mestrado, e eu acho que é uma fase muito legal que a gente está vivendo no grupo de pesquisa. Centrei o foco, falei, todo mundo agora que vai entrar comigo no mestrado vai pesquisar pensamento computacional. Vocês escolham o foco. Eu quero pesquisar na escola, eu quero pesquisar no livro didático, eu quero pesquisar em trabalhos acadêmicos,
vocês escolham o foco, mas o tema central é pensamento computacional, porque nós estamos estudando seriamente isso, tá? E ao fazer isso, então, nós temos escrito textos, né? Esse aqui é um texto que eu escrevi para um livro, que tá, esse livro aqui, depois que vocês receberem a apresentação, que vai estar disponível lá no curso, vocês poderão clicar aqui e fazer download do texto. É um texto que tem quase 30 páginas, onde eu trabalho com pensamento computacional e geometria escolar, e trabalho com o Scratch e com o GeoGebra em conjunto nesse capítulo. Alguns de vocês já conhecem, e quem não conhece terá a oportunidade de conhecer, né? E aí até pode falar assim, poxa, mas eu estou iniciando o curso de Scratch, talvez seja um pouco difícil para mim. Tá ok, então guarda o texto, depois você lê quando tiver experiência com o Scratch. E aí saíram mais 3 textos do grupo, né? Eu omiti os nomes aqui, porque esses textos estão em análise, estão no prelo ainda, né? Aqui está, uma análise das interações entre discentes de uma disciplina de mestrado na construção de um jogo utilizando o Scratch, tá? É um texto do Felipe, da Maísa, e com a minha colaboração, analisando a primeira edição do curso de Scratch, onde constrói-se um jogo. Esse outro texto aqui, Pensamento Computacional, a construção do jogo Pac-Man no Scratch, é um dos jogos do curso, onde, né, os autores, né, que é a Suzana, o Luan, o Eli, a Sueli, com a minha colaboração pequena, eles escrevem, ou se eu esqueci alguém, depois me falem, tá? Eles escrevem, fazem uma análise do pensamento computacional envolvido nesse jogo. E concepções acerca do pensamento computacional presentes na BNCC, né, e do referencial curricular do Paraná, do ensino médio, a Vanessa faz uma análise disso, né, tentando entender como é que eles discutem o pensamento computacional. Existem outras pesquisas ocorrendo, que é da Vanessa em si, que vai olhar para os livros didáticos que saíram no PNLD 2024, e ela leva uma sorte, porque eu fui avaliador do PNLD 2024, né? Então eu sou orientador dela e fui avaliador do PNLD 2024, eu conheço o PNLD, nós vamos analisar os livros. E o Felipe, que vai olhar para pensamento computacional na escola, olhando questões de desplugado ou plugado, ele vai olhar isso acontecendo na escola. Então, esses são os trabalhos do grupo, e eles não estão ainda no mundo, esses 3 últimos, porque eles estão em análise, mas nós temos certeza que eles serão aprovados, porque eles capricharam, e eu acho que esses textos ficaram muito bons, e são contribuições acadêmicas interessantes. Eu estou mostrando esses textos porque, para vocês terem uma ideia de que a gente está pesquisando e lendo, estudando constantemente esse assunto. Tá? E aí, nessas leituras que a gente tem de autores, nessas discussões que a gente faz, nós achamos que aquelas ideias do Conselho Europeu, do Conselho Americano e de outros autores sobre 4 pilares para o pensamento profissional eram insuficientes para a gente. E nós, então, construímos o nosso referencial teórico, baseado nessas leituras, logicamente, que não veio do nada, não veio do vácuo, né? Nós construímos uma ideia de pensamento computacional a partir de 6 pilares. Aí você fala assim, Sérgio, mas por que pilares? Esse negócio de pilares aí é coisa de americano que gosta da palavra-chave para as coisas. Porque eu penso que escrever a noção de pensamento computacional em pilares torna a noção funcional, operacional, porque as pessoas conseguem facilmente identificar o que são aquelas ações ou aqueles processos mentais e conseguem entender que eles pensam desse modo não somente na escola, no trabalho, na vida. E uma coisa que para eles não tinha nome passa a ter nome e passa a ser mais fácil comunicar para os estudantes e para as pessoas. Tá? Então, nós concebemos o pensamento computacional em 6 pilares. E esses 6 pilares vão perseguir vocês em todo o curso. Nos 5 módulos do curso, e nós vamos falar dele nos vídeos, até vocês cansarem, tá bom? E nós vamos mostrá-los funcionando. Então, qual é o primeiro? Formulação de problema, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração, produção de algoritmo e depuração. Na literatura, esses 4 aqui do meio, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e produção de algoritmos, são os clássicos. Nós incluímos a formulação de problemas e, no final, a depuração. Tá ok? E vamos explicar o porquê. Bom, então, primeira coisa, né? Eu acho que eu comi um slide aqui. O que é pensamento computacional? Para mim, pensamento computacional é um conjunto de processos. Um conjunto de processos mentais que tem uma interface muito interessante com o pensamento matemático. Isso que para mim é pensamento computacional, tá? É um tipo de pensamento que possui estreita relação
com o que se faz em matemática, com o pensamento matemático, mas que tem características próprias. Esse livro aqui, estou até com a pilha de livro aqui, né? Depois eu acho que quem se interessar pelo assunto deve considerar a possibilidade de tê-lo, que é chamado Computação na Educação Básica. E tem um texto aqui muito legal, que esse aqui é um texto da editora Penso, Computação na Educação Básica, e é dos caras que são os líderes da Sociedade Brasileira de Computação. Tem um texto aqui que ele fala assim, a principal diferença do pensamento matemático e do pensamento computacional é que é também o produto deles. Enquanto o pensamento matemático busca soluções específicas, o pensamento computacional resulta em métodos, resulta em processos. Né? Então, para mim, essa é a diferença. Quando você vai resolver um problema no GeoGebra, você encontra uma resposta específica, muda dados e encontra uma resposta. Quando você vai fazer um tipo de produto que é uma programação muito própria do pensamento computacional, o que você desenvolve é um processo, um modelo que vai encontrar várias soluções, que vai encontrar a solução para uma classe de problemas. Né? Então, essa é uma diferença que eu acho relevante. Bom, então o que é a formulação do problema? É a etapa em que o problema é elaborado, concebido, e aí trata de necessidade, objeto e pergunta, e como pode ser resolvido, o que considerar, quais são as variáveis, que ações executar. Alguém fala assim, tá, mas aí quando chega na escola, essa etapa não acontece, né? Porque o problema está escrito no material didático. Aí eu falo para você, não se engane. Mesmo que o problema seja escrito no material didático, no livro, na louça, em qualquer lugar, esse processo mental é importante. O leitor tem que ler o problema e conceber para ele aquilo, compreender o que é o problema, o que está sendo perguntado, qual é o objeto do problema, quais são as variáveis, o que se deseja. A formulação do problema não é somente o texto do enunciado, a formulação do problema é entender o que problema eu tenho na mão, o que eu preciso resolver. Ok? Muitas vezes, por exemplo, muita gente tentou na vida aprender a programar. E chega lá, trava, tem problemas e desiste. Por quê? Porque muitas vezes o cara quer sentar na frente do Scratch, da linguagem C, do PHP, do que seja, quer falar assim, vou encontrar uma solução aqui. E não é assim. Muitas vezes você tem que escrever, desenhar o problema, escrever uma ideia, de algum modo registrar isso para que você conceba o problema. Ok? E aí, então, nessa etapa também se vislumbra um ou mais planos de ação, tendo como pano de fundo técnicas e repertórios. Técnicas são aqueles conhecimentos, né, que você vai cristalizando e vai fazendo quase que automaticamente. E repertório também diz respeito a isso, as suas experiências de vida que você vai acumulando. Eu tenho experiência de resolver equações do segundo grau com a equação de Bhaskara. Eu tenho experiência de resolver problemas de semelhança com proporções. E assim vai, são repertórios que a gente vai acumulando graças ao nosso êxito em resolver esses problemas. Ou até mesmo os nossos erros, os nossos problemas que nós tivemos em alguma etapa da vida. Então, a formulação diz respeito a entender o problema. A lê-lo e falar assim, eu sei o que eu preciso para resolvê-lo. A formulação do problema está no caso de que a gente imagina uma pergunta. Por exemplo, temos problemas todos os dias da vida. E esses problemas não vêm escritos em nenhum manual. A gente escreve mentalmente esses problemas, assim a gente pode afirmar. E a gente concebe esses problemas e resolve. Elabora perguntas para eles e resolve. É isso que a gente faz, né? Está chegando aí a época do pagamento, nós temos um problemão. O que vai cair na conta é menor do que se tem que pagar. É um problemão. Como resolver esse problema todo mês? A gente elabora perguntas, a gente elabora estratégias e a gente resolve esse problema, ok? Então, a gente se pergunta constantemente isso, mas muitas vezes a gente não se dá conta que a gente faz isso. Mas, diariamente, a gente formula os problemas. A gente traduz os problemas, né? Em uma linguagem ou em um modo que seja fácil de resolvê-lo. Econômico de resolvê-lo. E aí vem o segundo processo mental que a gente chama de abstração. E muitas vezes nós, professores de matemática, que a maioria aqui é professor de matemática, faz um uso inadequado dessa palavra. E aí acaba caindo na cabeça dos estudantes que abstrato é igual a difícil. Abstrato não tem nada a ver com difícil. Embora muitas coisas que são abstratas
compartilham certas características do que é o difícil, mas abstrato e difícil são coisas diferentes. Abstrair é o processo de concentrar a atenção no que é necessário e suficiente para a resolução de um problema ou subproblemas, desconsiderando dados ou informações irrelevantes. Se te perguntam, por exemplo, qual é a área de um triângulo com tais características, não importa se o triângulo é amarelo ou verde. Essa característica, embora seja uma característica importante do triângulo, ela não ajuda a resolver o problema. Então, você não considera essa característica. Ela não entra no cálculo. Agora, se perguntar para você, calcule a área do triângulo mais escuro, aí você olharia e já decidiria qual seria o mais escuro, e isso seria uma abstração que você usou para escolher o triângulo. Tá ok? Então, a abstração é considerar o que é relevante. É a mesma coisa que quando cai uma mancha de óleo no meio do oceano e vai lá os matemáticos, os engenheiros, os biólogos e vão tentar verificar o que fazer para dissipar a mancha, e alguém fala sobre tem golfinho aqui. Bom, ter golfinho lá ou não ter golfinho lá, talvez não ajude em nada em dissipar a mancha. O que ajuda a dissipar a mancha é a velocidade do vento, é salinidade da água, é a profundidade do rio, do mar naquele lugar. Essas coisas são variáveis a serem consideradas. E não se o peixe que tem lá é de tal tipo. Talvez isso tenha até influência, mas a influência que tem é irrelevante, então a gente desconsidera. Então, abstrair é isso, é se concentrar naquilo que importa. E aí, que tipo de pergunta que a gente faz em processo de abstração? Como podemos simplificar esse problema? Então, ao contrário do que parece, não é tornar difícil, é como simplificar em uma linguagem, é como simplificar em uma concepção, se concentrando naquilo que importa. Qual é a informação relevante para resolver esse problema? Como podemos representar claramente a informação importante? E aqui é uma influência muito interessante de um grande matemático chamado Terence Tao. Ele tem um livro de como resolver problemas, né? Eu acho uma perspectiva pessoal, alguma coisa assim, que ele fala que boa parte é a escolha de uma representação adequada, mas ele fala mais especificamente em notação adequada. E representação adequada é mais do que notação. Representação, às vezes, é um esquema mental, é um esquema escrito, é um desenho, é o que considerar. E isso envolve abstração. De que forma podemos relacionar a informação importante, tendo em vista o ponto de partida e o resultado a alcançar? Dar resposta a problema ou resolver a tarefa. Então, veja bem, da onde vem essas perguntas? São originais de vocês? Não. Tem uma revista portuguesa, que depois eu vou até compartilhar com vocês lá, que o tema dela é todo pensamento computacional. E a gente tirou essas perguntas desse autor, dessa revista, e eu não me lembro o nome agora, que é uma falha, inclusive, deveria ter colocado aqui. Então, na abstração se pergunta isso. Se pergunta isso em que tentativa? Na tentativa do que é relevante. E sabe por que a gente não associa muito isso à matemática? Porque a gente vive numa cultura em que todos os dados que estão no problema do enunciado são utilizados na conta. Os nossos alunos estão acostumados com isso. Os enunciados de matemática não têm dados irrelevantes, mas a vida tem dados irrelevantes. Os problemas complexos possuem dados irrelevantes. Possuem dados a serem descartados. Os problemas reais possuem informações que não devem ser consideradas e outras devem ser levadas em conta. Então, por isso que a abstração muitas vezes um tipo de processo que passa despercebido. Né? Que passa assim, tudo que tem no problema ou no enunciado eu vou usar, então o que eu devo abstrair? Qual é o processo de abstrair? É lógico que envolve outras coisas a não ser considerar somente números. Envolve também como olhar para o problema. Então, temos que nos afastar do significado errôneo de que a abstração é difícil. A abstração é um processo mental importante. Então, eu já falei aqui, né, de formular o problema, abstração, e vamos então para uma próxima coisa, que talvez seja uma das mais usadas. A Suzana, minha colega aqui, falou, o autor é o Rui Gonçalo Espadeiro. Muito bem, Suzana, que é o dessa revista de Portugal, que depois a gente compartilha nessa sala de café. Aliás, essa sala de café nossa aqui vai estar bem movimentada, eu imagino, né? Só temos professores aqui do curso de GeoGebra, a maioria, que estão acostumados a lidar com sala de café, com essa troca, então eu espero que eu tenha uma perspectiva muito boa com esse curso.
Mas o que é a decomposição? A decomposição consiste em obter problemas menores a partir de um problema maior ou mais complexo. Com isso, é possível concentrar a atenção na resolução de partes específicas do problema, obtendo ao fim a solução. Muitas vezes a gente questiona assim, será que a soma das partes é o todo? Em alguns casos não é, mas muitas vezes é. Eu pego o problema maior, divido ele em pequenas partes, vou resolvendo as pequenas partes, e aí eu encaixo essas partes e chego no problema maior. É tipo uma ideia do Lego mesmo, né? Ou ideia do quebra-cabeça. Como é que a gente resolve um quebra-cabeça de 1000 peças? Tem gente que fala assim, não tem nem ideia. Bom, uma das coisas que a gente faz é agrupar as peças por cores, não é isso? Depois por contornos, assim vai, né? E aí, agrupando por cores, a gente vai fazer o quê? O que a gente está fazendo aí? Nós estamos decompondo o problema. O problema maior é montar o quebra-cabeça, mas que se traduz em montar pequenas partes com peças similares. E depois a gente vai montando essas pequenas partes, vai reservando, depois a gente encaixa tudo, pronto, o quebra-cabeça está montado. Isso é decomposição. Esse é um processo mental útil em quase todas as áreas da vida. Né? Decompor o problema para poder entendê-lo melhor, ou para falar assim, não, isso aqui é fácil de resolver. Olha, eu tenho que calcular uma área de uma figura que eu não conheço, mas passa para analisar, por exemplo, a intersecção de duas funções. Ah, isso aqui eu sei fazer, é um repertório que eu já tenho. Então eu faço isso. E depois eu vou montando as partes e chego lá. Tá? Mas não somente em matemática. A gente faz decomposição ao estudar biologia, ao estudar química. Né? A biologia para analisar, né, sei lá, um organismo específico, faz uma dissecação daquilo, e aí olha nas partes e entende como que as partes do organismo estão relacionadas. Na química, a gente decompõe uma certa parte da matéria, né? E aí a gente entende como é que ela é composta, né? Aí vamos pensar na eletricidade, nós vamos estudar os prótons, os elétrons, vai saber como que os elétrons funcionam, o que as partículas todas de elétron causam no condutor ou no semicondutor. Estou falando de sistemas agora, porque agora eu sou quase engenheiro, né? E aí estou estudando essas coisas em eletrônica agora na minha nova graduação. Então, decompor é uma ferramenta mental que a gente usa. Quantos de nós já falamos para os nossos alunos que esse processo é chamado de decomposição? Que esse processo de pensar as coisas em pequenas parcelas ajuda a resolver os problemas e que é funcional para poder resolver problemas. Muitas vezes a gente não compartilha esse modo de pensar com os alunos. Nós compartilhamos a fórmula de Bhaskara, né? Nós compartilhamos o algoritmo de resolver áreas de triângulos que são vários, trigonométricos e outros tantos, mas a gente não compartilha o modo como a gente pensa. E a gente deveria fazer mais isso. Falar para o cara assim, ó, eu estou pensando nisso desse modo. Né? Então, a decomposição, para mim, é um dos pilares mais úteis no que vocês vão trabalhar aqui. Um deles é a decomposição e o outro é a depuração. São os mais importantes. E o que a gente pergunta quando a gente faz decomposição? Como podemos usar os detalhes para identificar partes do problema, desafio ou tarefa? Que partes são familiares? Que partes são desconhecidas? Quais são as diferentes formas de resolver o problema, desafio ou tarefa? É possível decompor as partes em partes menores? Como é que a decomposição do problema pode ser útil para resolvê-lo ou compreendê-lo? Por exemplo, uma disciplina na formação matemática que as pessoas sofrem geralmente é a análise. Se você trazer em uma outra proporção para o ensino médio, as demonstrações de geometria seriam uma análise lá do ensino superior. Né? Quando a gente vai fazer demonstrações de geometria com os alunos do ensino médio, parece que aquilo lá é uma coisa completamente que foge da concepção. E quando a gente deveria entender que partes nós temos na mão, como eu articulo as partes para chegar no final. Ou seja, como que eu articulo as verdades, muitas vezes para chegar numa equivalência lógica, numa tautologia, né? Ou para chegar numa demonstração que às vezes é até simples, articulando o que eu tenho em mãos. Né? E a decomposição é útil nesses casos também. E aí tem uma coisa que é chamada reconhecimento de padrões, que é aqui mais um pilar, né? Que é o quarto pilar, né? Vamos voltar lá primeiro. Formulação do problema, abstração, decomposição e reconhecimento de padrões.
Reconhecimento de padrões é quando a gente olha para o problema e a gente fala assim, tem coisas que permanecem constantes. Tem coisas que variam segundo um certo padrão. Ou tem coisas que variam que não possuem padrão nenhum. Eu estou percebendo padrões. E eu vou mostrar, e vou até falar isso nos vídeos do curso, que muitas vezes o caótico é modelado. Vocês vão construir jogos que parece que os personagens se comportam no palco de forma caótica, mas é um caótico modelado, é um caótico que possui ordem por detrás. Ou seja, a gente simula um caótico via um comportamento organizado. Mas que para quem está jogando, nem imagina que existe uma matemática simples ali que torna o que é padrão em caos. Né? Então, a gente que vai construir o jogo, às vezes fica até sem graça de jogar certos jogos. Por quê? Porque a gente já sabe de onde as coisas acontecem. Mas o jogador, muitas vezes, não percebe isso. Né? Que no computador, nesses jogos que nós vamos fazer, é quase que difícil promover o que não é padronizado. Então, a gente reconhece padrões. E essa nossa percepção, essa nossa sensibilidade ajuda a gente a ser criativos, né? A usar essa percepção de padrões ao nosso favor, tá? E ele é muito importante na resolução de problemas, principalmente em matemática, né? Nas áreas do conhecimento, em que se fala de observação repetidas vezes, isso acontece muito em química, em física, em biologia, o que essas pessoas, pesquisadores mais fazem é o quê? É observar padrões, é observar comportamentos que são repetidos, que podem ser replicados nas mesmas condições, né? De temperatura e pressão, né? Não é assim que se fala, né? nessas áreas experimentais. Então, o que é isso? É reconhecimento de padrões. Nós já falamos para os nossos alunos que um recurso importante do pensar matemático ou do pensar computacional é a percepção de padrões. Quem aqui é do curso de GeoGebra, quando chega no módulo 5, onde fala de comando e sequência, que as pessoas têm que reconhecer padrões para construir figuras, parece que é o caos no nosso curso, né? Parece que as pessoas esquecem que elas fizeram matemática na vida e eles não conseguem olhar um triângulo do lado do outro e falar assim, gente, como é que eu construo um triângulo do lado do outro? Qual é o deslocamento? Não deve ser a base do próprio triângulo? Essa base não poderia ser um vetor? Isso é um padrão, né? Isso é um padrão que a gente percebe e que a gente coloca um vetor ali para poder fazer uma translação. Ou um giro padronizado. Por que é tão difícil perceber isso, mesmo para pessoas que têm formação em matemática? Porque na nossa formação não foi cultivado isso de maneira que isso fosse um processo mental importantíssimo. Quem estudou séries e sequências, que eu estudei em cálculo 2, por exemplo, né? Se defrontou com isso e se não tinha essa sensibilidade, é mal na disciplina. Quando for estudar séries de Fourier, né? Se é que estudou na graduação séries de Fourier, o que se mais fala são padrões, né? Enfim, então, reconhecimento de padrões é uma ferramenta importantíssima. E aí depois vem, né, perguntas que podem ser feitas. Que semelhanças ou padrões encontramos no problema? Por exemplo, quantos objetos existem? Que cores são identificadas? Que repetições são identificadas? Muitas vezes a gente não utiliza a característica cor em problemas de matemática. Depende. Se o problema fala de cores para perceber, né, a gente pode utilizar. Mas não é uma característica quantitativa, mas ajuda a tratar o problema. Como podemos utilizar os detalhes para identificar partes do problema? Que relações existem entre as partes? Ou seja, existe uma relação de semelhança? Não uma relação de semelhança? Existe um outro tipo de relação entre a área de uma figura e a da outra? Qual é o coeficiente? Né? Então, são coisas importantes a se perguntar e a levar as pessoas a olhar para isso. Como podemos descrever os padrões? Como se pode utilizar o padrão para fazer previsões ou tirar conclusões? Ontem passou uma reportagem no Fantástico que eu vi meio que um passant, assim, né? Que é uma moça que parece que voltou a falar graças à inteligência artificial e o estabelecimento de padrões via inteligência artificial que é ligado no crânio dela. Eu tentei que ver essa reportagem melhor. E que fazia ela olhar para de questões neurais lá, falava via tela do computador. Certamente isso passou por uma série de coisas de observação de padrões.
reconhecimento de padrões, né? E aí vem depois a produção de algoritmo. A produção de algoritmo não é uma coisa própria da computação e nem da matemática. A produção de algoritmo é uma coisa que está em vários lugares. Vamos verificar, então, o que é esse processo mental. A produção de algoritmo é um processo de obtenção de passos ou regras de ação desenvolvidos e efetivados durante a resolução de subproblemas ou problemas. Esses algoritmos podem ser descritos em código da língua materna, códigos matemáticos, códigos de computação e programação, entre outros. Então, por exemplo, como faz um bolo de chocolate? Tem lá os ingredientes a serem usados, como misturá-los e quanto tempo passar. Isso é um algoritmo. Né? Tem uma descrição das quantidades, tem uma descrição do modo de preparo e tem uma descrição de que se você colocar no forno a tantos graus, vai demorar tanto tempo. Então está tudo previsto, está tudo descrito. Se você acompanhar, você vai obter um bolo naquelas características e com aquele mesmo sabor que é da experiência de quem escreveu a receita. Então, isso é a produção de algoritmo, né? E isso é um algoritmo. Só que esse algoritmo está escrito na linguagem materna, em língua portuguesa. Mas a gente usa muitos algoritmos escritos em matemática. E no curso, nós vamos utilizar algoritmos escritos em uma programação, uma pseudolinguagem chamada Scratch, que a gente vai utilizar em língua portuguesa para poder produzir ações. E essas coisas são algoritmos. E o tal fluxograma da BNCC? Aquilo lá também é uma pseudolinguagem. Mas é uma pseudolinguagem que ela não reflete o modo como as pessoas pensam, na verdade. É uma forma artificial de pensar, por isso que ela é tão descartada e tão questionada, né? E aí, que tipo de coisas que eu pergunto quando eu falo da produção de algoritmos? Quais são as etapas necessárias para a resolução do problema? Qual é a informação necessária para a concretização de cada uma das etapas? Como estruturar todos os passos necessários para a resolução do problema? Eu tenho só 3 perguntas aqui. Muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, talvez de linguagem estruturada, ou linguagem direcionada, ou paradigma direcionado ao objeto, ou paradigma funcional. Um tanto de paradigma de programação, e vocês vão ter acesso a um tipo de ideia no curso que é chamado uma linguagem estruturada. Ou seja, nós colocamos um ator no palco e queremos que ele ande. Então, a gente cria um bloquinho responsável para fazer ele andar, bem localizado. Eu quero que ele, quando tocar em tal lugar, ele faça tal coisa. A gente cria um bloquinho para isso. O que é isso? Uma linguagem estruturada, onde o meu pensamento, eu vou decompondo o meu pensamento e colocando blocos funcionais que resolvam certos problemas. E a integração desses blocos faz ele funcionar num todo. E é por isso que isso é linguagem estruturada, tá? Isso é uma linguagem estruturada, tá? Que você tem funções específicas sendo tratadas para aquele objeto, tá? E aí isso envolve um tipo de paradigma de pensar essas coisas que facilita a nossa forma de pensar sobre elas, tá bom? Ou seja, é um caminho de mão dupla, né? Eu penso e escrevo aquilo, mas eu escrevo aquilo e passo a pensar de um certo modo também, tá? Então, a linguagem, ela tanto me faz expressar o pensamento, quanto ela faz eu construir novos pensamentos. Por isso que é uma linguagem de mão dupla, essa produção de algoritmo. E aí, por último, é a depuração. E aqui a depuração, a gente nem colocou a pergunta. A depuração é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Será que a minha escolha foi boa? Será que este bloco colocado aqui fez da ação corretamente? A depuração é um refinamento. A depuração é olhar se tem erros. A depuração é para saber se aquilo que eu pensei, o meu plano mental, é executado corretamente. Isso me leva a algumas coisas. Vou ler aqui, ó. Depurar é procurar e corrigir erros. Para além disso, pode assumir de igual modo ações de testagem, verificação, refinamento e otimização da resolução apresentada. A depuração é um processo que o pensamento é afirmado, revisado, reformulado ou abandonado. Isso aqui foi, como se diz, bebido na fonte de José Armando Valente. Eu li isso aqui num trecho de um texto dele, só que eu não lembro o texto para eu ter citado aqui, né?
Então, depurar é quando você pode afirmar o que você fez, porque aqui você fala assim, poxa, deu certo isso que eu fiz. Então, está afirmado. Farei novamente esse procedimento quando precisar desse tipo de coisa. Revisado, quando você fala assim, deu uma saída errada. Não era o que eu esperava. Então, eu preciso consertar alguma coisa. Ou reformulado. Eu preciso destruir algumas coisas aqui e começar a partir desse ponto. Ou destruir tudo e voltar. E aí, no caso, abandonado. Isso que eu estou tentando não está dando certo. Eu vou continuar persistindo na resolução do problema, mas esse modo de pensar eu abandono, porque ele não é produtivo, ele não é computável, ele não dá solução. Então, são 4 palavras que são coisas completamente diferentes, né? Então, eu afirmo porque eu aprendi com aquilo e aquilo me deu o resultado. Eu reviso porque não deu a solução adequada, então eu quero olhar melhor para aquilo. Ou eu reformulo porque, embora deu a solução adequada, não foi o caminho mais econômico. Não foi o caminho mais simples. Ou eu abandono porque, de fato, pode até que ser que resolva o problema, mas não está dando certo. Ou, de fato, isso aqui não é um caminho produtivo. Aí eu abandono e tenta outra coisa. Ou abandono mesmo de sair fora, né? E dar uma volta no quintal, respirar um ar fresco lá fora, tomar um copo d'água, né? Muitas vezes a gente fez isso quando a gente estudava na graduação, né? Irritado com algum problema que a gente estava resolvendo e não conseguia, meio que abandonava lá e estava lá no meio da rua olhando alguma coisa, eis que a solução caía na cabeça, mas era uma outra coisa. Eu não sei como que isso acontece, mas todo mundo teve essa experiência já, né? Da solução vir de um outro modo. Gente, esses são os processos. Por que processos, né? Porque os autores chamam essas coisas que compõem o pensamento computacional de muitas coisas, de atitudes, de atividades. A gente acha que pensamento é uma coisa construída de processos mentais, né? Eu acho que é o que combina mais com o que o pessoal da psicologia fala, né? Processos mentais. Então, esse conjunto de processos mentais, que poderia rearranjados formar um outro tipo de pensamento, é o que nós chamamos de pensamento computacional. Esse conjunto de coisas. Aí você fala assim, Sérgio, mas não teria outras? Teria. Mas esse daqui é uma simplificação que para mim é produtiva para a escola, tá? E aí, eu coloquei algumas perguntas aqui, depois vocês vão ver lá também essas perguntas essa apresentação aqui estará disponível no curso ainda hoje, tá? Inclusive, estará disponível também esse vídeo aqui no curso ainda hoje. Como podemos garantir que o nosso plano, modelo ou solução funcionou ou não? O resultado corresponde ao que esperávamos? Como podemos modificar a abordagem para corrigir falhas ou imprecisões? Como é que sabemos se conseguimos corrigir o erro? Gente, seria tão simples se a BNCC falasse sobre pensamento computacional para a gente nesses termos, né? Desse para a gente uma construção teórica robusta e falasse para o professor, essas coisas aqui que vocês falam na disciplina de química, de física, de geografia, de língua portuguesa, elas podem ser chamadas também de pensamento computacional. Então, você, professor de ciências, pode utilizar isso aqui na sua disciplina. Você, professor de biologia, pode ter pensamento computacional na sua disciplina. Porque se você utilizar esses processos todos ou uma quantidade deles, a gente pode chamar isso de pensamento computacional. Tá bom? E eu queria falar de um exemplo. Mas eu não vou mostrar exemplo aqui para ficar fazendo no Scratch ou no GeoGebra, não, porque eu não queria fazer isso. Ontem eu fiquei pensando sobre o que seria um problema interessante para colocar para a gente pensar sobre isso. Sabe aquela questão de pense em um número? Aí eu falo para o colega assim, eu pensei em um número. E aí a gente dá para o colega algumas dicas e espera que ele descubra. Eu vou tirar o colega da frente. Eu vou falar assim, ó, suponha que você estivesse na frente do Scratch e você quisesse que o Scratch pensasse em um número e que ele fosse dando pistas para você descobrir. Logicamente, o Scratch ele não gostaria que você descobrisse. Então, ele ia te dar pistas, né, corretas, mas que não fossem as pistas mais produtivas. Como construir esse joguinho? Agora, vamos inverter a coisa.
Você vai pensar no número e o Scratch vai te fazer perguntas para descobrir o número. Eu estou pensando assim, ó, pense em um número de 0 a 100, ou de 1 a 100. Sempre o jogo é esse. Pense no número de 1 a 100. Você pensou. O Scratch vai te fazer perguntas para descobrir o número em 5 passos, e ele vai descobrir. Como que esse programinha deve ser pensado para ele fechar e acertar em 5 passos? Essa seria uma construção interessante para ser feita no Scratch. Agora inverta a sua posição. Você vai descobrir um número que o Scratch selecionou automaticamente de 0 a 100. Que perguntas você deve fazer para ele que você faz com que ele te entregue rapadura, assim? Não, você acertou. Acertou em 5 passos no máximo. Né? Como montar isso? São 2 problemas completamente diferentes. Por onde eu começo para pensar nisso, né? Eu vou usar praticamente para construir esses 2 problemas todos os processos que eu falei até agora. Né? Formular o problema, abstrair, decompor, reconhecer padrão, produzir algoritmo e depurar. Eu vou ter que usar isso para construir isso. E se nós, após o curso acabado, nós nos debruçássemos para resolver esse problema, o programa que eu fizesse não seria igual o programa do Maurício, que não seria igual o da Daiane, minha esposa, que não seria igual o da Sueli, seriam todos diferentes em certos aspectos, mas teriam aproximações, porque a gente pensa diferente, mesmo considerando esses pilares, e esse, né, contraste das soluções é o que esse curso vai fazer com que a gente faça. A gente vai poder pegar e comparar as coisas que a gente pensa e como são diferentes. Sabe por quê? Porque ao longo do curso nós vamos construir as mesmas coisas, todos, basicamente. A espinha dorsal do que a gente vai construir será basicamente a mesma. O que vai ser diferente é aquilo que eu vou criar a partir daí, tá bom? Então, eu até encerro aqui essa fala do pensamento computacional e quero dizer para vocês que isso esse pensamento é uma coisa muito produtiva de ser considerada para ensinar qualquer coisa para as pessoas, tá? E nós vamos, ao longo desse curso, tentar explorar essa ideia, tá bom? Então, agora passando a falar um pouco sobre o curso. Quem conhece o curso de GeoGebra já sabe, né? O cursista tem que acessar alguns materiais, não tem material escrito nessa edição, tá bom? A gente não escreveu material escrito. Nós vamos resolver tudo pelos vídeos, e se precisa de algum material escrito, a gente vai compartilhar na sala de café, tá bom? Vocês vão assistir lá uma coleção de 5, 6 vídeos sobre um jogo. Eu recomendo que vocês assistam 6 vídeos sem programar nada, entendendo qual é a lógica e entendendo qual é o pensamento computacional envolvido. E que, num segundo momento, vocês assistam de novo os vídeos, mas agora construindo e até questionando alguns passos, né? E depois vocês vão ter que construir aquilo que foi apresentado no vídeo e colocar alguma coisa a mais no jogo. Aí você fala assim, Sérgio, mas é possível fazer isso? Sim. Tem alunos do meu da graduação aqui que nós construímos um jogo específico, e aí eu perguntei para eles, o que vocês gostariam de fazer nesse jogo aqui, que é o jogo do módulo 2? Foi surgindo tanta coisa que nós ficamos 3 ou 4 aulas trabalhando naquele jogo e a gente foi incrementando ele, colocando vidas, colocando imunidade, colocando ponto para um ator, ponto para o outro, e a coisa foi ficando complexa. Então, tudo vai depender da nossa criatividade, o que a gente quer fazer e da interação com o outro. E aí, então, essa vai ser a parte que você vai fazer a mais no objeto para postá-lo. Eu recomendo fortemente que vocês não usem o Scratch instalado no computador. Utilize ele lá no próprio site. Por quê? Porque ele atualiza sempre. Então, utilize a versão 3, que é a versão que a gente vai utilizar, e não precisa instalar no computador. Só precisa instalar no computador se você fica sem internet e quiser trabalhar. Aí você usa esse. Porque existem recursos que tem no online que no computador não tem. E vocês vão aprender ao longo do curso isso. Que no offline não tem. Tá bom? Mas o curso é um curso de Scratch, Sérgio? Não. O curso é um curso de pensamento computacional na prática. Na prática. Para produzir jogos. Mas a gente acaba muito fortemente trabalhando com o Scratch. Tá? Por quê? Porque o Scratch vai nos ajudar a colocar isso em exercício. Certo?
Lembro que, então, a interação com o outro é importantíssima, porque você vai ver, vai olhar o que você fez e vai olhar o que as outras pessoas fez e falar assim, caramba, como que o cara pensou nisso? Né? Vai se surpreender com as ideias dos outros e vai surpreender os outros com as suas ideias, né? Vão usar, às vezes, muitas coisas que eu nem usei e eu acho que não vai ter problema, porque a aprendizagem de programação é meio que rizomática mesmo, né? Ela não anda em linha, ela vai andar em, né, em teia. Então, vocês vão poder usar o que vocês quiserem. É lógico que não vai chegar um sujeito lá e gastar, assim, eu quero fazer linguagem direcionada ao objeto com o Scratch. Primeiro que não vai conseguir, mas se conseguir também, né, economiza um pouco, né? Começa no simples e vai dialogando com as pessoas, tá bom? O bateria vai estar disponível hoje? Não. Não vai estar disponível hoje. Vai estar disponível certamente às 0 horas de quarta-feira. De terça para quarta. De amanhã para depois. Porque vocês têm que olhar o que está lá ainda, lá no curso. E eu acho que é importante esse start inicial. Tá bom? Nós temos aqui, então, 21 professores. A relação é um para cada 4 ou 5 cursistas. E vocês podem cobrá-los, eu também vou cobrá-los, nós vamos nos cobrar também de estar atendendo vocês. Mas saibam, né, que os professores do curso são igual a nós, como professores de GeoGebra, somos voluntários. Então, as pessoas vão ter seus tempos, né? Mas a ideia é que eles gastem um tempo também, como vocês gastam tempo com seus cursistas, e nós vamos aprender a fazer isso juntos, tá bom? Dialogando e tal. A gente que está em mesmos grupos de GeoGebra, do que seja, a gente não vai conversar sobre essas coisas no grupo. Sabe por quê? Porque nós temos um grande grupo de GeoGebra que é de GeoGebra. E a gente não vai fazer lá um grande fórum de Scratch, porque o fórum do Scratch é o próprio Moodle, é o próprio curso do Moodle. Ana Patrícia. Boa noite. Eu ia perguntar isso mesmo. O professor vai fazer como nós fazemos? Ele vai se apresentar a gente na quinta-feira e é a ele que a gente vai fazer as perguntas por mensagem, quando tiver dúvida? Exatamente. A partir de quinta-feira eu começo a perturbar. Pode perturbar. Já comecei a perturbar na sala de café. Pode fazer isso. Nós temos um grupo de professores, igual a gente tem um grupo de professores de GeoGebra. Se eu não souber, ela fala assim, Suzana, me socorre aqui, me perguntando uma coisa difícil. E aí, então, eu vou recorrer ao grupo e vou tentar ajudar a resolver, tá? E se você perguntar uma coisa muito difícil, a gente vai falar assim, não sei resolver isso agora, ao longo do curso talvez eu aprenda, né? Então, pode acontecer isso. Mas vai funcionar igual o curso de GeoGebra, estamos lá para dar o suporte para os nossos professores novos ou mais experientes, e vamos tentar resolver, né? Tentar resolver e dar as respostas, tá bom? Mas a principal coisa é o que a gente sempre fala, essa interação com o outro, essa ideia de produzir coletivamente, né? E cronograma, vai ampliar, vai reduzir? Não será mexida um dia no cronograma, certo? Então você já se programa aí, tá? Eu estou fazendo engenharia, agora estou ficando mais mal. Porque lá em engenharia ninguém tem esse negócio de ampliar nada pra gente, não. É assim, ó, o prazo é esse, cabe nesse dia, entregue nesse dia, não sou eu que controla, quem controla é o sistema, a data tá lá. Não tem negociação de prazos, tá bom? Não tem negociação de prazos. Nós vamos cobrar vocês, igual a gente cobra os alunos de GeoGebra, ó. Primeira parte, até tal dia. Vocês não consegui fazer até domingo. Posso fazer a primeira parte com a segunda? Nesses casos, sim. O que a gente não vai fazer é ampliar, tá? A gente não vai ampliar o cronograma, certo? Não vai ter ampliação e modificação. Igual a gente faz a 21 edições do curso de GeoGebra, não é isso? A gente não amplia o cronograma. O cronograma é obedecido do começo ao fim. A gente vai fazer isso também. Tudo bem? Ficou aberto a dúvidas, perguntas, colocações, críticas, xingamentos, o que mais se for necessário. Maurício. Pô, tá liberado o xingamento também? Tá. Não, bem tranquilo, assim, tu já me respondeu, já me respondeu que pode ser utilizado online, né? Eu, geralmente, o GeoGebra eu baixo ele no computador, eu gosto ele ter físico no computador. Mas o Scratch, sempre quando eu trabalhei no Scratch, eu sempre trabalhei com ele de forma online, por isso que eu tinha te perguntado. Porque eu já fui lá bisbilhotar, já assisti os vídeos, achei bem legal ali, bem explicativo. Na verdade, tu largou a isca no vídeo, né? Uhum. Eu já fiquei curioso como é que faz aqueles paranauê ali que tem ali no meio.
Então, quem não assistiu, você vai ficar bem curioso. Vai aprender logo no começo. O primeiro jogo, para mim, é um dos mais legais, o primeiro e o segundo, né? Mas cada um acha legal uma coisa específica, né? O jogo das bexigas lá de estourar com as mãos, estourar com o bastão, estourar com o mouse. A gente fez uma amostra de profissões agora aqui em Apucarana. Cara, isso foi uma sensação na nossa sala. Os caras ficavam lá com bastão lá. A sensação não foi isso, foi a Torre de Hanoi, né? Mas depois da Torre de Hanoi física, esse jogo, quando as pessoas viram a gente jogando, falaram, cara, que negócio legal. Então, a câmera do computador é um sensor, capta o movimento, capta. A gente vai usar a câmera do celular para captar o movimento e para você estourar as bexigas com as mãos, ou com um bastão, ou colocar 2 alunos para jogarem juntos, estourar bexigas de cores específicas. Tudo vai depender da criatividade de vocês. Aí toma, dá uma porrada, quebra a tela do computador. Então, né? Coloca o cara um pouco longe, né? Então, e por que usar o online? Porque no Scratch não tem Ctrl+C, Ctrl+V em muitas partes. Mas no online tem um negócio chamado mochila. Você pega um bloco, joga na mochila e usa em outro projeto. E isso ajuda muito. E do computador não tem mochila, só tem no online. E outras coisas que tem no online que não tem no offline, tá? Vamos lá, né? É. Já fiz um curso uma vez ali que tu tinha ofertado um tempo atrás, achei bem interessante. Mas aquela coisa, enquanto não virar rotina, que nem o GeoGebra, trabalhar com ele mais seguido não adianta, né? Tem que... E realmente é um quebra-cabeça, bem como tu falou, né? Vem o problema, decompõe, procura padrão, vê, separa em blocos, junta, refina, mas não deu, tá? Tem alguma coisa que não está funcionando. Uhum. Então, e a gente vai ver ao longo dessas construções o quanto que entender bem esses pilares é produtivo para fazer isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou falar toda a coleção de vídeos do módulo, eu vou falar desses pilares. E vou falar como que esses pilares são utilizados naquele jogo. Só no último módulo que eu não falo. Eu falo assim, agora fica por conta de vocês. Quais são os pilares utilizados nessa construção aqui, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de pensar sobre os pilares. Mas em todos os outros, ou no começo, ou no fim, eu falo dos pilares utilizados no jogo, tá? Então foi bem pensado assim, eu acho que foi bem pensado, mas eu gostaria de, como vocês são pessoas bastante experientes, eu gostaria de contar com a sensibilidade de vocês nas críticas também, para quando a gente fizer a 3ª edição, a gente possa reformular esses vídeos. Alguém me perguntou, tem que colocar foto na conta do Scratch? Não, a foto nós estamos pedindo mais na conta do Moodle, porque é lá onde a gente interage. Mas se quiser colocar foto na conta do Scratch, coloque também, tá bom? Note, a ideia é que vocês sempre publiquem na sua conta o objeto e compartilhe. Igual no GeoGebra, senão a gente não consegue ver. Aí você coloca o link lá na sua postagem, se tiver compartilhado, a gente consegue ver. Se não tiver compartilhado, só você vê. Então tome cuidado com isso, tá? Às vezes eu compartilho o link lá e aí o colega vai tentar ver para fazer as críticas, sugestões e não consegue ver porque não está compartilhado. Então compartilhe. Crie a conta para compartilhar. Tá bom? Isso é legal. E depois vocês vão fazer parte desse mundo do Scratch também, que é a mesma ideia da plataforma GeoGebra, ter as coisas construídas lá. Os jogos que vocês vão construir, que estão na minha conta lá, liberado, eu compartilhei tudo, tá? Tá tudo oculto agora, para que vocês possam construir, né, e não ver na minha conta. Eu não tenho a menor ideia do Scratch, Arnaldo. Isso você fala agora. Daqui 5 dias você vai falar outra coisa, tá? Trabalhei com robótica, é semelhante? O Júlio perguntou. Depende com o que se trabalhou na robótica, né? Qual que é, amor, o robótica que você trabalha? Tipo Scratch, de blocos? Se for o MBlock, é parecido com o MBlock, mas que é a mesma ideia, só que o MBlock tem mais recursos para poder fazer automação, né? Então se trabalhou com o MBlock, é a mesma ideia, mas mais simplificado e mais bonitinho. O Scratch é mais bonitinho. Mais colorido, porque pensando para criança, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem que pôr a foto no Scratch ou no Moodle? Márcia, tem que colocar no Moodle, Márcia. Não é da árvore, nem do cachorro, nem da família, é sua. É o rostinho, né? Pra gente e as pessoas te reconhecerem, tá bom?
O que mais, gente, vocês querem perguntar e falar para a gente ver se tem alguma dúvida? Vai ter um sistema de acompanhamento que igual ao do GeoGebra? Vai ter um sistema de acompanhamento igualzinho do GeoGebra, que vocês, professores, já sabem como funciona. Eu criei uma instância dele, os professores vão entrar lá, vão escolher observações a respeito de vocês em 255 caracteres, e nós da coordenação vamos examinar, e às vezes, como necessário, vamos puxar a orelha de vocês, igual a gente faz com os cursistas. É exatamente o curso de GeoGebra, só que o objeto é outro, tá? A Dayana falou também do PictoBlocks, também é semelhante, e agora está surgindo uma coisa muito legal, que a minha esposa traz as novidades, né, e me deixa assim com a agenda apertada, né? Construct, ela trouxe esses dias aqui o Construct da escola, e ele me mostrou, eu fiquei louco com aquele negócio, porque ele constrói jogos mais sofisticados, né? Tem 3D e pode programar em JavaScript ou Python. Eu não sei, eu não sei se é JavaScript ou Python, estou em dúvida, mas eu acho que é JavaScript. E eu fiquei fascinado, só coloquei na minha lista de desejos lá, porque não cabe agora estudar isso. Mas logo eu vou estudar esse Construct com ele, vou ter que aprender com ela, porque ela está estudando já, né? Mas enfim, então a Daiane, que está aqui perto de mim, são os professores do curso. Quem mais aqui? Deixa eu ver no horizonte aqui, quem é mais professor? O William, o Guilherme, deixa eu ver quem está mais aqui. A Dayana e a Daiane, né? A Daiane é minha esposa, a Dayana é a professora do núcleo, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Luan também está aqui. Noeli. Acho que o Leno falou eu ali, é disso? O Leno falou eu? O Leno é cursista. Ele que não se cuide, não. Tá. O William tá escondido aí. Tá, o William tá no background aqui. Bom, gente, eu fico aberto aí. Se tiver pergunta, eu respondo, senão a gente fecha. Bom? O Daniel já tá falando aqui, ó, com propriedade. Construct 2 ou é o 3? Bem legal mesmo, tem tese que o pesquisador explorou como recurso. Tá vendo? Já tem gente usando, né? Eu tô atrasado. Né? O Haroldo disse que é aluno, vai dar trabalho, vai ser aquele cara chato, que vai querer fazer ranking das melhores construções lá em algum lugar. Sabe que o Haroldo foi escolhido para ser professor do curso assim, né? Quando ele foi aluno do curso, ele sugeriu para a coordenação que fizesse um ranking das melhores construções. A gente deu uma bronca nele, depois a gente encontrou com ele lá em... Foi em Natal que nós encontramos com você pessoalmente, né, Haroldo? Jantamos junto lá, no evento. Foi lá em Natal. Foi lá em Natal, né? Foi assim. Gente, eu espero que vocês todos sejam professores da próxima edição do curso, tá? Então, eu quero que vocês caprichem muito, tá? E é lógico que a gente vai estudar esse curso com objeto de pesquisa. Lógico que a gente vai fazer isso. Eu não vou nem pedir autorização, porque a gente vai estudar isso, a gente vai produzir artigo disso, a gente vai produzir teoria sobre isso, certamente, tá bom? Então, e como a gente não vai causar nenhum problema para ninguém, eu dispenso essa formalidade e falo, olha, a gente vai pesquisar sobre esses dados, tá bom? Isso é objeto de pesquisa. O que mais? A Suzana também está como professora, professor? A Suzana olha, brava, hein? Professora brava, hein? A Suzana também está. Eu não dá para ler todo mundo aqui, né? O Tiago também, que é meu aluno de graduação, também foi aluno da outra, professor da CED aqui de Apucarana. A Vanessa, que é minha aluna de mestrado. Tem muita gente. A Sueli, na verdade, é a responsável por isso, porque ela que inventou esse negócio, né? Ela que trouxe essa demanda e a gente está dando como se diz, vazão para isso e está funcionando. Tá bom? Se eu não falei alguém, a gente me perdoe, tá? Mas são todos. Aqui é um monte de pessoas amigas, né, que a gente tem no curso de GeoGebra e de outros lugares. Então, feito isso, vocês vão receber informações agora via e-mail, tá? Continue a sessão do curso, essa palestra vai estar lá, e certamente amanhã vocês vão receber um e-mail. Tá liberado, já podem estudar. Certo? E, caso de dúvida, sala de café. A Adriana também, professora, está aqui. Camila. Então, caso tenham dúvidas, postem lá que a gente responde, tá bom? Beleza. Obrigado, William. Obrigado aí, o Esporte. E eu peço que os professores do curso fiquem aqui, que ao vocês cursistas saírem, nós vamos fazer uma reunião de alguns detalhamentos, tá bom? Obrigadão. O Sérgio, pode interromper a gravação? Pode. Então, vou interromper. Estou sugerindo aí ao pessoal, para você, se você não conhece,
quer estudar um negócio